Salve meu povo, tudo bem? Maravilha, saiu a grade 1261 da Loteca. A 1260 não foi bacana, o Brasil pulou fora, né? Como vocês já sabem, para a Noruega. O Haaland também é um jogador extraordinário, né? Mas vida que segue, a Copa continua agora nas quartas de finais. Temos aí o Campeonato Brasileiro da Série B e a Loteca também colocou o Brasileiro da Série C, alguns jogos aí para esta grade, ok? Então, o primeiro jogo, França e Marrocos, para mim não tem estresse. França é favorita para chegar na final e ganha do Marrocos. O Marrocos é uma boa equipe, é uma equipe muito competente, mas a França é fora de série, meu amigo. É fora de série realmente. Então, França, vitória. Espanha e Bélgica, uma outra quartas de final também muito interessante. A Bélgica está subindo de produção nas últimas partidas, né? E a Espanha também. A Espanha começou, entre aspas, com zebra, mas não era zebra porque o Cabo Verde se mostrou uma grande seleção, né? No meio dessa Copa, dando muito trabalho para todo mundo. Então, foi normal o resultado, ok? Mas entre Espanha e Bélgica, vamos na favorita totalmente, Espanha. Agora, o terceiro jogo é do Campeonato Brasileiro da Série B, Juventude e Vila Nova. Juventude veio de empate, né? Eu até acreditava que o Juventude poderia vencer mesmo fora de casa a última partida, não aconteceu. Está em sexto colocado, né? E só que vai enfrentar o Vila Nova. Vila Nova nada mais nada menos é o líder do campeonato, tá? E vem de vitória, vem embalado. Então nós gastaremos aqui o nosso primeiro duplo, né? Com vitória do Juventude ou vitória do Vila Nova. Juventude não vai querer o empate, que já vem de um empate muito desagradável. Vai ser um jogo aberto e ambos os times têm capacidade de vencer o jogo mesmo sendo fora de casa, ok? Aqui é onde a gente preenche o espacinho do duplo do volante, onde será 3 duplos, tá? Que nós jogaremos. Próximo jogo, Sport contra Botafogo de São Paulo. O Sport está em sexto colocado, Botafogo de São Paulo, 14º. O Sport vem de empate e o Botafogo vem de vitória. Bom, o fator casa aqui é predominante, tá? E o Sport, para mim, vence a equipe do Botafogo de São Paulo. Mesmo ainda tendo uma melhor colocação, né? E o fator casa, nesse caso aqui, vale muito. E a viagem também, né? Botafogo vai ter que sair aqui de São Paulo, ir para Recife e o Sport vai estar lá só esperando ele, tranquilo, nos seus domínios. Então, o Sport vence a partida, ok? Caxias e Floresta, esse jogo aqui é pela Série C. Caxias, sexto colocado, tá? Vem de vitória também. Floresta está em 10º colocado, vem de empate. Esse jogo de Série C é muito complicado mesmo a gente ter alguma ideia, né? Mas nós gastaremos aqui o nosso segundo duplo com vitória do Caxias ou empate, fazendo assim o nosso segundo duplo, ok? Próximo jogo, Noruega e Inglaterra. Noruega que foi responsável aí pela eliminação do Brasil e a Inglaterra também que venceu, né? Venceu a sua partida, muito bem vencida. Mostrou muita competência, né? Tem jogadores de primeira qualidade. Só que a Noruega mostrou que pode enfrentar qualquer seleção agora. Por isso eu creio que o jogo será de empate no tempo normal. E eles vão decidir esse jogo ou na prorrogação ou nas penalidades. Porque a Noruega é muito perigosa. Haaland está fazendo gol em todos os jogos. É um jogador impressionante, né? Marca não pode dar bobeira, ele fica andando em campo, quando você vê o cara dar um pique e o pique dele dá gol. É muito incrível, cara. Então, se não fosse isso, eu ia colocar a Inglaterra, mas com o fator Haaland no time é desconcertante e pode acontecer de tudo.
Mas eu acredito no empate e vão decidir isso ou na prorrogação ou nos pênaltis, ok? Argentina e Suíça. A Argentina fez um fato histórico ontem, estava perdendo de 2-0, né, para o Egito e virou a partida. É uma coisa improvável, poucos minutos, uma pressão absurda. E a Suíça ganhou nos pênaltis da boa Colômbia, né? Da boa Colômbia. Eu creio que se tivesse passado a Colômbia seria um jogo mais difícil para a Argentina, mas a Argentina vai tirar de letra e vai ganhar da Suíça, no meu ponto de vista, com mais tranquilidade que foi o jogo contra o Egito. A Argentina passa, ok? Operário e Novo Horizontino, voltamos aqui para a Série B do Campeonato Brasileiro. Novo Horizontino é o líder, tá? Líder não, vice-líder, né, do campeonato. 3 vitórias seguidas, 5 jogos sem perder. E o Operário também vem de 3 vitórias seguidas. É um jogo muito complicado. É um jogo que, se você puder colocar um triplo aqui, você coloque, porque o Novo Horizontino chega na casa do adversário e joga como se estivesse jogando em casa. Não sente a pressão da torcida e nem o campo. É incrível. É por isso que nós gostaríamos aqui o nosso terceiro e último duplo, tá? Vamos colocar empate ou vitória do Novo Horizontino. Gastando aqui o nosso terceiro duplo. O Operário vem de 3 vitórias seguidas, né? Tá numa fase muito boa, numa crescente muito boa. E o Novo Horizontino 3 vitórias seguidas, engolindo o adversário dentro e fora de casa. Então é complicado. Então por isso que eu coloquei um empate provável aí que possa acontecer. Inter de Limeira e Amazonas. É um jogo também que pode acontecer de tudo. É um jogo assim que qualquer coisa pode acontecer nesse jogo. É um jogo improvável. Se você tivesse aí um triplo, coloque um triplo. Eu vou colocar o famoso triplo de pobre, seco, num empate. Esse é o jogo para mim mais perigoso que tem aqui nessa grade. Se você tiver um triplo, coloque ele, viu? Ituano e Ferroviária de São Paulo. Ituano, 9º colocado. Ferroviário, 11º colocado. Um jogo bem conhecido no estado de São Paulo. O Ituano, 5 jogos sem vencer. E o Ferroviário com 2 derrotas seguidas. Um jogo improvável demais. Mas o fator caso aqui para mim é o que vai determinar a vitória magra do Ituano sobre a equipe da Ferroviária. Paysandu e Guarani, mais um jogo aí de série C, né? Paysandu 5º colocado, Guarani vice-líder, né? O Guarani vem de 2 empates e o Paysandu de 2 derrotas. Paysandu está jogando em casa, é uma equipe muito forte, uma equipe muito boa. Eu acho que o Guarani tropeça, o Paysandu vai dar um respiro e vencerá a sua partida, ok? Avaí e Náutico, também um jogo pela Série B. Avaí está na zona de rebaixamento, o Náutico está em 12º. Está sem 5 jogos sem vencer e o Avaí também vem de 2 derrotas seguidas. O Avaí, eu creio que tem que vencer, porque mesmo vencendo continua na zona de rebaixamento, mas pelo menos diminui um pouco o ponto. E o Náutico também não está muito bem, então o Avaí, para mim, vence a partida, ok? São Bernardo e Cuiabá. Veja bem. São Bernardo está em 7º, Cuiabá está em 10º, muito próximo, né? O São Bernardo vem de 3 derrotas seguidas. Cuiabá está 2 jogos sem perder. Vem de vitória, inclusive, tá? Por esses fatos, né, nós iremos aqui de empate seco. Empate seco entre as duas equipes. Porque Cuiabá é uma boa equipe e São Bernardo jogando em casa tem uma vantagem, assim, eu acho que não perde lá. Mas como vem de uma fase muito ruim, pode dar empate. E para finalizar, Atlético Goianiense e Fortaleza. Atlético Goianiense 13º, Fortaleza 4º colocado.
louco para subir logo para a primeira divisão. Atlético Goianiense não vai ter essa força, né? E para mim o Fortaleza vence fora de casa. Então esse, meu povo, tá feita as análises aqui da Loteca 1261. O valor desse jogo é de R$16. E vamos aí em busca desses 14 pontos, ok? Um abraço, até mais e tchau, tchau.